Agora vamos passar para outro exercício aqui. Irmão, queridos, vocês que estiverem assistindo o vídeo, procura dar um pause e tentar fazer o exercício antes de ver a resposta. Então esse exercício aqui é de interpretação, então a gente tem que saber a teoria. É importante também saber a teoria. Aqui, ó, determine um ângulo formado pelas bissetrizes de dois ângulos colaterais internos e duas retas paralelas interceptadas por uma transversal qualquer, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui duas retas paralelas, uma transversal qualquer, né, que corta ele, e aí eu vou traçar a bissetriz desses dois ângulos, né? Então tracei a bissetriz desse primeiro ângulo que se formou e a que é bissetriz? Aí, entendendo a teoria, é a reta, o segmento de reta que corta o ângulo em dois ângulos iguais. Então eu chamei esse ângulo aqui de x, esse vai ser x sobre 2 e x sobre 2. Aqui, se eu traçar uma outra bissetriz, né, isso aqui vai ser, vou chamar esse ângulo todo amarelo de y, então aqui é y sobre 2 e y sobre 2. Logo, a gente também sabe, na teoria de duas retas cortadas por uma transversal, que esses ângulos aqui são colaterais, mas eles são alternados, ó. Tu vê aqui, ó, colaterais, ó. Eles estão do mesmo lado, colaterais internos. Os ângulos colaterais internos, a soma deles mede 180. Então, aqui, ó, esse ângulo aqui azul mais esse ângulo amarelo é 180. Isso é teoria de duas retas cortadas por uma transversal, gente. Não pode esquecer. Legal. Agora imagina que eu traçasse uma outra reta paralela a essas duas que já existe, né? Passando por esse ponto aqui, o ponto exatamente aonde se forma o ângulo, o vértice aonde se forma um ângulo que eu quero saber, né? Imagina, o que seria esse ângulo aqui? Bom, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Por quê? Olha aqui, ângulos correspondentes, olha, duas paralelas cortadas por uma transversal. Imagina essa reta aqui e essa reta aqui. Então, logo, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo. Então, isso aqui também é y sobre 2. Agora, imagina essas duas retas aqui, essa e mais essa pontilhada. Esse ângulo aqui também é igual a esse. Por quê? São ângulos correspondentes, cortados por uma transversal. Então esse ângulo é igual. Então logo, esse aqui também é x sobre 2. Agora imagina, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui. Por quê? Porque é oposto pelo vértice. Logo, esse ângulo vermelhinho é o quê? X mais y sobre 2, que é igual a y sobre 2 mais x sobre 2, que eu vou chamar de z. Então aqui, ó, z é igual a x sobre 2 mais y sobre 2. Z é igual a x mais y sobre 2. Bom, eu não sei que x mais y é igual a 180, logo z é igual a 180 dividido por 2. Então z é igual a 90. Então esse ângulo aqui é 90. Então, irmãos, aprendam. Toda vez que tiver um ângulo, formado por duas bissetrizes que saem de uma transversal a duas paralelas, o encontro dessas bissetrizes vai formar um ângulo de 90 graus. Então, guarda isso aí para não esquecer mais. Agora vamos a outra questão aqui. Por exemplo, essa questão aqui, ó, de acordo com a figura abaixo, se A menos B é igual a 10. Então, vamos botar a figura aqui para a gente entender o que é a figura, né? Aqui, ó, eu tenho um triângulo. E aqui eu tenho os ângulos externos desse triângulo, 70 A e B. Aí ele fala que A menos B, esses dois ângulos externos, é igual a 10. Bom, eu sei, né, na teoria, e eu já aprendi isso, o quê? Que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360, e o triângulo é um polígono. Então, A mais B mais 70 igual a 360. Logo, A mais B igual a 290. Agora veja, eu tenho A menos B igual a 10. Opa! O que é isso aqui? Duas expressões, duas incógnitas. Eu tenho um sisteminha aqui. Aqui, o sisteminha A mais B igual a 290, A menos B igual a 10. Como é que faz isso? Corta o mais B com menos B, vai ficar 2A igual a 300, né? Somando tudo aqui. A igual a 300 sobre 2, A igual a 150. Se A igual a 150, eu substituo A em qualquer uma dessas expressões, vai dar
A igual a 290, B igual a 290 menos A. Resolvi substituir nessa expressão. B igual a 290 menos 150, B igual a 140. Então eu tenho A e B, né? A igual a 150 e B igual a 140. Agora veja que a resposta, ele quer uma outra coisa e a gente vai precisar de uma outra teoria, que é a teoria de trigonometria. Ele quer saber se o A é igual a 150 e B é igual a 140, a gente deduz o quê? Cosseno de A é igual a menos meio, seno de A é igual a meio, cosseno de B é igual a menos meio. O que eu preciso saber para resolver esse problema? Bom, eu preciso lembrar do círculo trigonométrico. O que é o círculo trigonométrico? É um círculo cujo raio é igual a 1 e ele vai circulando e fazendo as suas projeções, as suas sombras. Se a sombra se projetar aqui no eixo X, significa que aqui é cosseno. Se projetar no eixo Y, significa que é seno. Aqui é positivo, aqui negativo. Aqui positivo, aqui negativo. E aí eu vou tendo os quadrantes. Então aqui o relógio ele roda ao contrário. Imagina aqui, ó. Se chegar aqui é 30 graus. Então esse ângulo aqui é 30 graus. Mas não é o que eu quero saber. Porque o que eu tenho é 150 e 140. Ah, lembrando, descarta logo 140, que não é um ângulo conhecido. Ângulos conhecidos são 30, 45, 60, 90 e os suplementos disso, 120, 135, 150, né? Os outros descarta, porque não vai saber, ou o suplemento ou o replemento também, tá? Então vamos lá, aqui ó, por exemplo, ó, 30 graus, né? Qual é o cosseno de 30 graus? Eu projeto a sombra desse raio aqui no eixo, a sombra dele vai ser desse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui é raiz de 3 sobre 2. Agora, se eu projetar no Y, vai ser igual a meio. Vai ser igual a 0,5. A mesma coisa se eu for subindo, 45. A sombra vai ser igual, porque vai estar exatamente no meio aqui de 90. Então vai ser raiz de 2 sobre 2 no cosseno e no seno, raiz de 2 sobre 2. Agora, se eu for girando, 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 até chegar a 150, quanto que vai ser o seno? Seno é igual a meio. E o cosseno? Cosseno é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Logo, irmãos, a resposta vai ser o quê? Seno de A igual a meio.